Em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 13 ao 16, diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Seguir a verdade não basta, tem que ser em amor. No Salmo 51, versículo 6, diz que Deus ama a verdade no íntimo. Não basta a igreja crescer. Se a sua edificação e o seu crescimento não for em amor, não terão nenhum valor para o Senhor. Um dia os discípulos mostraram para Jesus uma obra magnífica e o Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra. Os judeus se orgulhavam do templo que tinham. Muitas igrejas são assim. Muitos cristãos são assim. Há quem se glorie do deslumbre das suas obras, que podem ser vistas pelos homens, mas que não são aceitas por Deus. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Se dermos uma olhada na Epístola aos Efésios, iremos observar que o que mais o apóstolo Paulo exaltava na igreja era exatamente o amor. Ele fala mais de 10 vezes a palavra amor nesta epístola. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Mas não era exatamente isso que Jesus cobrava da igreja? O amor? E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, estava exaltando o amor que esses irmãos tinham? Observe agora uma coisa, irmão. Se a data da Epístola aos Efésios está entre 60 e 63 aproximadamente, e Apocalipse aproximadamente em 95 depois de Cristo, né? Temos aí uns 30 anos de distância. O que foi que aconteceu com a igreja? A rotina. A pior coisa é quando a rotina perde o seu brilho e se torna uma obrigação imposta, mecanizada, que se acumula no nosso dia a dia. Isso serve para qualquer área da nossa vida, para o casamento, para o trabalho. Isso tem destruído a vida espiritual de muita gente sincera, irmãos. O tempo, as lutas e a rotina vão se incumbir de desgastar a satisfação em qualquer atividade e relacionamento. Dê uma lida na Epístola aos Efésios e verá no capítulo 6, por exemplo, que Paulo fala do dia mau e como se preparar para ele. Deixe-me dizer uma coisa para você. Trabalhar para o Senhor não é sinal de relacionamento com o Senhor. Você pode conviver com alguém, trabalhar para Ele, mas não se relacionar com Ele, e muito menos ter intimidade com Ele. Você entendeu? Você pode trabalhar para uma pessoa, conviver com ela, mas não se relacionar com ela, e muito menos ter intimidade com ela. Medite na Epístola aos Efésios. Você poderá perceber que o apóstolo Paulo fala especificamente da igreja e do seu relacionamento espiritual com Deus.
Eu conheci há muitos anos atrás um pastor que, por sinal, ele já partiu para o Senhor. E ele caiu em desgraça ministerial, foi acusado de adultério. E eu conversando com ele, ele falou para mim: olha, irmão, eu não tinha tempo para orar. Eu não tinha tempo para a minha vida devocional. Acordava de manhã, já ia para a rádio pregar, eu viajava muito. Eu não tinha tempo para o meu relacionamento com Deus. Ele trabalhava muito para a igreja, para a obra, mas não tinha relacionamento com Deus. E ele foi pego por uma calúnia, segundo ele, que destruiu o seu ministério. Existe hoje um pastor de uma grande igreja também, em que ele contou para a sua igreja que ele não tinha tempo nem para ler a Bíblia. Ele trabalhava tanto, que ele tinha que colocar, muitas das vezes ele dormia com a sua mala de viagem debaixo da cama, porque às vezes ele tinha que acordar de madrugada para pegar a sua mala e ir embora para outras cidades, outros estados, para pregar o Evangelho. Ele não tinha tempo para a sua vida devocional. Trabalhava para o seu ministério. Trabalhava arduamente, até a exaustão, mas não tinha relacionamento pessoal. Não tinha tempo nem para ler a Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. O que fazer? Veja Apocalipse no capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus dá 3 conselhos para a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Essa palavra no grego, irmãos, quer dizer uma lembrança acompanhada de sentimento. Chamar a lembrança, fazer lembrar, pensar e sentir por algo ou por alguém. Segundo, Jesus disse: arrepende-te, mudar a mente, entender, ponderar, mudança de pensamento, de sentimento e de atitude. O poder de ponderar e julgar sobriamente, calmamente e imparcialmente. O arrependimento, ele requer que você julgue sobriamente, calmamente e imparcialmente. Terceiro, e pratica as primeiras obras. Em outras palavras, volta à prática das primeiras obras. Então, irmãos, devemos nos lembrar de onde caímos. No Salmo 139, versículo 1 e 3, diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. No versículo 23, 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. No Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo convence do pecado. Ainda em São João, no capítulo 14, versículo 26, está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No Salmo 19, versículo 12, está escrito assim: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Saiba, irmão, que Deus nos conhece, e o seu Santo Espírito tem o poder de nos lembrar e também de nos convencer dos nossos pecados. Por isso, o homem só, ele é incapaz de tomar tal atitude, porque ninguém gosta de se confrontar. Apontar os pecados dos outros é muito mais cômodo para nós do que olharmos para dentro de nós mesmos. Todo cristão verdadeiro deveria exercitar diariamente essa prática do autoexame com a orientação do Espírito Santo e da sua santa palavra.
Se ele buscar o auxílio do Espírito Santo, certamente encontrará o socorro do Senhor. Ter um relacionamento pessoal, sincero e íntimo com Deus, naturalmente produzirá esse amor em nossos corações. Veja o que diz em Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Ele não só tem amor, ele é amor. Estar cheio da sua presença é estar cheio de amor. Na Epístola aos Efésios, Paulo já advertia a igreja. No capítulo 4, versículo 30, ele diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A palavra entristecer, irmão, quer dizer causar aflição, magoar, aborrecer, afetar com tristeza. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra encher, irmão, quer dizer ser plenamente abastecido. Tem um sentido de ação contínua, encher até o topo. Isso é relacionamento pessoal, e o apóstolo Paulo já ensinava à igreja de Éfeso que ela deveria cultivar um relacionamento espiritual com Deus. Há pessoas que estão buscando um relacionamento material com Deus. Estão buscando a Deus por carro, por emprego, por vitória financeira. Há pregadores que estão aí liberando unção de prosperidade. Estão ensinando o povo a ter um relacionamento material com Deus. Mas eu falo de um relacionamento espiritual, pessoal e íntimo, vida diária, vida íntima com Deus. É muito mais profundo do que ir à igreja. Participar de reuniões de orações com os irmãos, trabalhar na evangelização, é pessoal, é você sozinho com Deus. Jesus trabalhava o dia todo, ensinava a palavra para as pessoas, curava os enfermos, mas ele tinha a sua vida devocional com Deus. Ele se retirava para os montes para ficar sozinho com o Pai. Muitas igrejas de hoje perderam a influência do Espírito Santo. Enganam-se achando que vão impressionar Deus com suas obras magníficas. Seus templos, suas missões, seus jejuns, trabalhos até exaustivos. A igreja de Éfeso é o retrato de uma igreja que trabalhava até exaustão, zelava pela palavra até, mas a igreja não era mais inspirada pelo amor, não era movida pelo amor. Do seu lugar foi tirado o seu castiçal. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Observe que a primeira característica do fruto do Espírito é o que, irmãos? Amor. Veja o que Paulo disse à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 23 e 24. E vos renoveis no espírito da vossa mente, no vosso sentido, diz outra tradução. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A palavra renovar quer dizer tornar-se jovem, tornar novo. No espírito da vossa mente é a capacidade, irmãos, olha o que quer dizer o texto. Quer dizer que refere-se à capacidade de julgar sobriamente. Os cristãos hoje não estão julgando sobriamente. Por isso que Pedro, ele fala lá na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra nos exorta a sermos sóbrios. Sóbrios, irmãos. A capacidade de julgar sobriamente. Nós vivemos um verdadeiro frenesi. Nas reuniões, entre aspas, de busca de poder, os cultos hoje, as pessoas rodopiam, gritam, falam língua, dançam, viram cambalhota. Isso é sobriedade? Acreditam na palavra de profetas e pastores cegamente, sem examinar as Escrituras, sem confrontar esses pregadores? Isso é julgar sobriamente? Mas o apóstolo Paulo exortava a igreja que ela deveria ser sóbria. Pedro exortava os irmãos a serem sóbrios. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Irmãos, o Senhor, Ele disse que podemos errar, mas devemos nos arrepender. Ele não estava condenando a igreja de Éfeso à destruição, a ser arrancado do seu lugar o seu castiçal. Ele dizia para a igreja, em outras palavras: você coloca à prova os falsos profetas, você trabalha até a exaustão, mas lhe falta algo. Você não faz mais por amor. Faz por consciência somente. Faz por dever. Faz por obrigação. Você não tem mais o sentimento do amor impulsionando cada ato que você faz, cada obra que você faz. Lembre-se sempre: a chave para manter a chama do amor no seu coração é cultivar diariamente o seu relacionamento com Deus acima de tudo mesmo, irmão. Por Deus ser amor e o fruto do Espírito ser amor em primeiro lugar, andar na presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, é naturalmente ser cheio desse amor que tanto agrada ao Senhor. Talvez você esteja dizendo: mas eu já busco a face do Senhor. Muito bem. Agora quero te fazer 5 perguntas. Responda com sinceridade. A sua busca, o seu devocional, tem acrescentado você conhecimento da palavra? Ou o que você conhece hoje da Bíblia é o mesmo que você conhece há alguns anos atrás? Você não cresceu na graça e no conhecimento. Segundo, tem sentido mais sensibilidade na comunhão com Deus? Terceiro, tens te afastado naturalmente das diversões do mundo? Quarto, tens tido mais temor de Deus e estabilidade espiritual? Quinto, tens dado frutos sadios? Se a sua resposta for sim, amém. Continue aperfeiçoando e se aprofundando mais e mais nessa comunhão até o ponto de transbordar desse amor divino. Mas se a sua resposta sinceramente for não, é preciso que você avalie 2 coisas. Primeiro, se esse devocional tem sido o suficiente para a sua necessidade espiritual. Eu estou falando de qualidade. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Está vendo aí, irmão? Há pessoas que vão passando seus anos da sua vida cristã e continuam se alimentando de leitinho todo dia. Você imagina, vamos para a vida prática, você pegar um adulto e dar para ele alimento de uma criança de 2 anos. Como é que vai ser? Ou vice-versa. Pega uma criança aí, uma criança de 2 anos, e dê para ela o alimento, a quantidade de alimento que é para um adulto. Combina? Mas sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje pequenininhos fazendo o trabalho de adulto na obra de Deus, colocando sobre os ombros dessas crianças responsabilidades espirituais tremendas para pregar o Evangelho. E vejo adultos com atitude de crianças na sua vida espiritual. Se esse teu devocional ele tem sido suficiente para a sua necessidade espiritual, só você poderá avaliar. Prioridade e tempo dedicado para estar sós com Deus é algo imprescindível na vida daquele que deseja mais intimidade com o Senhor. Prioridade e tempo dedicado para estar sós com Deus. Segundo, se a maneira de como você está cultivando esse relacionamento é biblicamente correto. Do que você tem se alimentado? Seu devocional é música gospel, reteté, profecias,
qual a qualidade do seu alimento espiritual. Lembre-se de que encher a barriga de doces e guloseimas pode até matar a fome, mas não nutre. Incha a barriga, engorda, mas não dá energia e saúde. Entendeu, irmão? Lembre-se disso. Uma pessoa pode estar com fome, mas se ela matar essa fome com doce, guloseimas, ela pode até matar sua fome momentaneamente, mas não vai nutri-la. Vai inchar sua barriga, ela vai engordar, mas não vai dar energia e saúde para ela. Veja qual é a qualidade do seu alimento espiritual, do que você tem se alimentado todas as manhãs ou todas as noites, durante o dia. Qual é o alimento que você tem ingerido na sua vida espiritual? Faça uma profunda e sincera reflexão, irmão, e Deus te dará entendimento neste assunto tão importante. A igreja de Éfeso, o Senhor envia para ela uma carta, e a carta para a igreja de Éfeso era de que ela trabalhava muito. Talvez você esteja trabalhando muito, até demais. Talvez você não tenha tido tempo para ouvir a voz de Deus. Talvez você não tenha tempo para estar sós com Deus. No seu relacionamento conjugal, a esposa trabalha o dia todo, o marido também. Quem sabe ela é uma boa dona de casa, cuida dos filhos, cuida da casa, e o marido sai para trabalhar, o dia todo trabalhando, se esforçando para trazer o melhor para casa, cumprem suas obrigações, fazem o que é certo, mas já fazem de forma rotineira e cansativa. Mas o casal não tem mais relacionamento, não tem mais intimidade, não tem mais momento a sós, não cultivam mais a intimidade conjugal. É isso que Jesus estava dizendo à igreja de Éfeso. Você trabalha, você põe à prova os falsos obreiros, você se dedica, mas já não é mais movido pelo amor. Para que seu coração seja cheio de amor, você precisa ser cheio do Espírito. Deus é amor. Se você estivesse cheio da presença de Deus, você não estaria sendo repreendido pelo Senhor pela falta desse amor, porque Deus é amor. Avalie-se o que você está fazendo na sua vida espiritual, na sua vida devocional. Avalie todo o seu esforço e dedicação. Mas como está o seu relacionamento com Deus? A sua intimidade, ela tem se aprofundado? Você tem estado a sós com Deus? Ou todas as vezes em que você está a sós com Deus, é só para pedir, 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 pedir? Imagina todas as vezes que o marido quisesse conversar com a esposa, estar a sós com ela, e ela só abrisse a boca para pedir, ou vice-versa. O marido só abrisse a boca para reclamar, 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 não ter mais aquele momento a sós, momento em que cada um desfrutava da companhia do outro de forma descontraída, amigável, prazerosa. Será que você não perdeu esse prazer, essa satisfação? Por isso que as pessoas dizem, o primeiro amor. Mas esse primeiro amor é o principal em influência na sua vida, que pode ser resgatado, irmão, na medida que você priorizar muito mais do que até a obra, é a sua intimidade com Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos agora pedindo ao Senhor que Tu venhas renovar a nossa comunhão contigo. Que o Senhor nos ensine a priorizar esse relacionamento, essa comunhão, essa intimidade. Porque Jesus repreendeu a igreja de Éfeso não pelo trabalho que ela fazia, mas como ela fazia. Podemos ser cumpridores de nossas obrigações, mas elas não nos darem mais prazer, Senhor. Até mesmo uma oração, até mesmo uma leitura da palavra, até mesmo uma ida à igreja, até mesmo, Senhor, um trabalho evangelístico, uma pregação na praça, já não dá mais prazer ao nosso coração. Fazemos por obrigação. Mas perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque muitas das vezes negligenciamos a nossa vida devocional. Negligenciamos a comunhão, porque a Tua palavra diz que Deus é amor. E Ele, sendo amor, sendo cheios do Teu Espírito, estando cheios da Tua presença, esse amor não vai nos faltar. Por isso, revista-nos agora, Senhor, desse amor.
Encha-nos da tua presença. Ensina-nos a priorizar a nossa vida devocional. Ensina-nos a priorizar, sobretudo, o nosso relacionamento contigo, a comunhão profunda e constante com o teu Espírito, a fim, Senhor, de sermos saciados da tua presença e sermos cheios deste amor, para que então sim, pregando a tua palavra, fazendo a tua obra, orando, buscando a tua face, Senhor, evangelizando, façamos isso, Senhor, impulsionados pelo amor, o amor de Deus que excede todo entendimento. Senhor, venha nos encher deste amor, venha nos encher da sua presença, ensina-nos a cultivar esse relacionamento contigo, Pai, a cada dia. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faça-nos lembrar de onde caímos. Faça-nos lembrar o que foi que entrou na nossa vida, nas nossas atividades, que nos fizeram entrar numa rotina cansativa, pesada, uma obrigação imposta, Senhor. Faça-nos lembrar, Espírito Santo. Mostra-nos aonde caímos, qual foi o ponto em que nós fraquejamos, em que nós demos uma brecha. Dá-nos, Senhor, discernimento, para que possamos, Senhor, voltar a praticar as primeiras obras, a cultivar aquele relacionamento que tínhamos, Senhor, contigo desde o princípio, que era a comunhão com o Senhor, era a intimidade com o Senhor. Eu lembro que todo novo convertido, ele tem aquela preocupação de orar, de ler a Bíblia. A primeira coisa que ele faz, até antes do café da manhã, é ler a Bíblia, é orar, é buscar a palavra do Senhor. Torna a dar-nos, ó Deus, esse sentimento, avivar em nosso coração, encher-nos deste amor, Senhor, porque só assim agradaremos a Ti e viveremos uma vida, Senhor, satisfatória na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amém.